Oi pessoal, tudo bem? Para começar o nosso curso a gente vai falar um pouquinho sobre Mindset empreendedor. É muito importante que a gente saiba alinhar a forma de pensar e de agir antes de começar a empreender. Ao longo da nossa vida a gente é treinado para pensar como um gerente, mas quando a gente começa a empreender, os nossos desafios e o nosso dia a dia nos exigem habilidades muito diferentes. É sobre isso que a gente vai falar agora. Então, o primeiro ponto é entender a lógica de pensamento, a diferença da lógica de pensamento de um gerente e a diferença da lógica de pensamento de um empreendedor. O gerente segue a lógica causal. A lógica causal é uma lógica que começa com um objetivo pré-determinado. Então, quando a gente trabalha numa empresa, as pessoas já nos colocam um objetivo pré-determinado, já nos dizem aonde a gente deve chegar e já nos dão os meios para chegar nesse objetivo. Então, quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente já tem um certo manual para entender como executar as coisas e o nosso papel, basicamente, é conseguir executar melhor, com menos recursos, de forma mais eficiente. Quando a gente é empreendedor, não existe um objetivo pré-determinado. É claro que você, como empreendedor, tem um objetivo próprio, mas esse objetivo ele não necessariamente vai se realizar. O empreendedor ele sabe que tudo pode acontecer no meio do caminho. Então, o empreendedor ele tem fins imaginados, fins que podem ser bem-sucedidos, é óbvio, mas são diferentes fins que podem ser alcançados ao longo da jornada empreendedora. E por não ter um caminho único, por não ter um objetivo pré-determinado, você também não tem um manual, certo? Você não sabe como chegar lá. E aí o empreendedor tem que agir com os recursos e os meios que ele tem à disposição dele. Então, existem muitas rotas diferentes para se alcançar os fins imaginados do empreendedor. E isso exige que o empreendedor siga uma lógica efetual, na qual ele vai usar os diferentes recursos e os diferentes meios que estão à disposição dele para ajustar o caminho quando for necessário. Que recursos e que meios são esses? São os seus contatos, são suas habilidades, as suas competências, os seus conhecimentos, todos os aspectos que estão à sua disposição no seu repertório, da sua experiência, que estão ali à disposição para que você consiga dar o próximo passo. Então essa é a primeira coisa que deve ser entendida, que é diferente. Não existe um manual de como chegar lá. Um outro ponto importante do mindset empreendedor é a questão do tamanho da jornada. Às vezes a gente começa a empreender pensando que empreender é como se fosse uma corrida de 5 km. Mas, na verdade, empreender é muito mais uma maratona. Por quê? Porque a gente tem uma jornada muito longa pela frente como empreendedor. A gente não consegue ter certeza que a linha de chegada vai ser exatamente onde a gente tinha imaginado. Muitas vezes essa linha de chegada ela é jogada para frente, dependendo do caminho que a gente escolhe seguir. Por isso, a lógica da maratona, em que você sente dor, você acha que não vai terminar nunca, toda curva que você faz, você imagina que você vai ver o fim e ele está um pouquinho mais para frente. É muito mais essa realidade do empreendedor. Às vezes eu até penso, talvez não seja nem uma maratona, talvez seja uma ultramaratona, mas acho que isso vai de pessoa para pessoa. Muitas vezes você pode ter a sorte de começar uma jornada empreendedora e se deparar com uma prova de 5 km, mas você tem que estar preparado para enfrentar uma maratona, porque talvez vai ser o seu caso. Outro ponto importante do empreendedorismo é saber lidar com a sua nova rotina. Então, quando a gente trabalha numa empresa, a nossa rotina ela é bem definida, né? A gente tem um horário de chegar, a gente tem um horário para sair, a gente tem um escopo de trabalho bem definido, a gente tem até uma rotina diária em que a gente chega, vê os nossos e-mails, a gente tem um horário de almoço bem definido, a gente tem final de semana, a gente tem férias. E se a gente ficar doente, por acaso, e decidir ficar em casa, provavelmente a gente vai ter uma pessoa que vai nos substituir, que vai poder fazer o que a gente não fez. O empreendedor não tem nada disso. O empreendedor, em primeiro lugar, ele tem uma rotina diária muito diferente. Tudo começa, quando você começa a empreender, pelo fato de que você não recebe mais e-mails. Já é o primeiro ponto estranho na mudança da sua rotina, não receber mais e-mails. E aí fica aquela ansiedade, cadê os e-mails, né?
O segundo ponto importante é você tem mais coisas para fazer do que tempo. É aquela lógica do to-do list infinito. Então, é muito importante saber priorizar suas atividades, porque você não vai ter um chefe te dizendo o que você deve fazer hoje. Nessa situação, você deve priorizar as coisas que são mais importantes e não necessariamente o que você gosta de fazer. E, importante lembrar, acabou essa história de entrar às 9 da manhã e sair às 6 da tarde. O empreendedor, ele não tem um horário pré-determinado. Eu geralmente gosto de falar que, enquanto você não está trabalhando, os seus concorrentes estão. Isso não quer dizer que você não deve viver. Isso não quer dizer que você deve sacrificar o seu horário de lazer. Nada disso, até porque você precisa também descansar para ser produtivo. Mas é importante pensar que, enquanto você empreende, o principal recurso que está à sua disposição é o seu tempo. Então, quanto mais você puder se dedicar, e quanto mais você abrir mão da sua rotina tradicional e entrar de cabeça no seu negócio, maior a chance dele dar certo. Existem muitos mitos do sucesso que devem ser também encarados quando a gente começa a empreender. Isso é extremamente importante desde o início, porque isso pode garantir que você não vai se decepcionar ao longo do caminho. O primeiro mito do sucesso do empreendedor é aquele empreendedor visionário, aquele cara que nasceu para empreender, aquele cara que nasceu para mudar o mundo, o Steve Jobs. O problema é que quase ninguém sabe a história verdadeira do Steve Jobs. A mídia e muito dos boatos sobre o sucesso nos fazem acreditar que existem empreendedores visionários e que eles nasceram, começaram a criar um negócio e, de repente, estavam bilionários e bem-sucedidos. Isso não existe. Se a gente explora a fundo a história do Steve Jobs e de muitos outros empreendedores visionários, a gente percebe que todos eles passaram também por dificuldades. Todos eles enfrentaram desafios gigantescos. E todos eles, inclusive, quebraram suas empresas e tiveram que recomeçar. O Steve Jobs, inclusive, foi demitido da própria empresa antes de se tornar bem-sucedido. Então, não existe empreendedor visionário, existe empreendedor que dá duro, empreendedor que trabalha, empreendedor que corre atrás e que não desiste ao longo do tempo. O outro mito importante é o mito do sucesso da noite para o dia. O que em inglês o pessoal fala que é o overnight. É aquela empresa que, de repente, da noite para o dia, explodiu. Isso também não existe. Existem muitas empresas que parecem ter aparecido do nada e se tornado bem-sucedidas. Existem muitas histórias que só se resumem à etapa boa, a parte boa da jornada das empresas. O que ninguém sabe é que antes de dar certo, todas essas empresas deram errado. Todas essas empresas gastaram aí anos se desenvolvendo e tentando encontrar o caminho certo. Geralmente, a melhor expectativa que você pode ter é que você vai dar certo em 10 anos. Então, todas as empresas nas quais eu me envolvi, todos os empreendedores com os quais eu convivi, determinam que você tem que estar disponível, estar disposto a investir 10 anos da sua vida na sua empresa. Então, geralmente, é importante a gente setar a expectativa de que a gente vai se dedicar à nossa empresa por pelo menos 10 anos. Isso é o suficiente para que você tenha tempo suficiente de aprender, de errar e de encontrar o caminho certo. Todas as empresas nas quais eu me envolvi, todos os empreendedores que eu conheci, que se tornaram bem-sucedidos, tinham essa mentalidade. Não quer dizer que você vai demorar 10 anos, mas significa que você está disposto a continuar lutando por esse período até a sua empresa dar certo. Um outro mito importante de superar é a questão do timing. Todo mundo acha que existe o timing certo de fazer as coisas. O timing certo para começar a empreender, por exemplo. Eu vejo na minha própria experiência que isso não existe. O timing certo é uma coisa que está dentro da nossa cabeça apenas. Quando eu decidi empreender, eu demorei um ano para
encontrar o timing certo, né? E a questão é que, quando eu encontrei o timing certo, na verdade, era a minha decisão de que estava na hora de começar. Primeiro momento em que eu falei, eu quero empreender, eu olhei em volta, olhei, né, os recursos que estavam à minha disposição, olhei para o mercado, botei as minhas ideias na mesa e pensei, acho que eu preciso esperar um pouco, acho que eu preciso me preparar um pouco mais, acho que eu preciso esperar alguma coisa acontecer. Eu estava tentando buscar esse timing perfeito para começar. Passou um ano e nada mudou, tá? Óbvio, aprendi mais, adquiri novas experiências, adquiri mais vivências. Sim, todos os dias da nossa vida a gente adquire novas experiências e a gente evolui. Mas isso não significa que o timing fica mais correto. Muitas vezes a gente inclusive perde o timing. A gente vê alguma outra empresa que lançou exatamente com a ideia que a gente teve. Então minha dica é que timing certo não existe. O timing certo quem decide é você. É o timing que você decide empreender. Outro ponto importante para ajustar no nosso mindset empreendedor é a questão da oportunidade e do momento de vida. Tanto do ponto de vista do porquê a gente começa a empreender, quanto do ponto de vista financeiro. Então é muito importante que a gente se prepare e que a gente entenda se a gente de fato quer apostar o nosso tempo agora na jornada empreendedora, porque ela muda muito a dinâmica do nosso dia a dia. Por que você decidiu começar a empreender? É porque você foi demitido? É porque você viu uma grande oportunidade no mercado? É porque você sonha em ser empreendedor? É porque você não aguenta mais ter chefe? Podem existir inúmeros motivos de você ter começado a empreender e de você ter tomado essa decisão. O importante é que esses motivos estejam muito claros na sua cabeça. É importante lembrar que empreender não é para todo mundo. Então, se você tem dúvidas, testa, experimenta, mas não se decepcione caso não seja para você. Um ponto muito importante também é você ter alinhamento claro com as pessoas que estão na sua vida, com a sua família, com seus amigos. Então, muitas vezes, a gente tem responsabilidades dentro de casa que não podem ser deixadas de lado. Então, é muito importante que você tenha responsabilidade e consiga se planejar para começar a empreender. Na época que eu comecei a empreender, quando eu criei a minha primeira empresa, eu ainda morava com os meus pais. Eu tinha muito pouco a perder. Eu considerei isso no momento de tomar a decisão de que eu ia empreender. Afinal, eu tinha um custo fixo muito baixo e eu consegui passar muitos meses sem tirar um centavo do meu negócio e não me apertar financeiramente por isso. Hoje, eu já estou numa outra situação. Então, hoje eu já tomaria essa decisão de uma forma diferente. Eu provavelmente teria acumulado mais capital, eu teria segurado mais as pontas durante um tempo, feito um colchão que me permitisse empreender com tranquilidade. Então é importante que você se planeje financeiramente para que você tenha tranquilidade na hora de empreender. Porque você tem que ter pelo menos um ano de tranquilidade, um ano de foco no seu negócio, sem que o lado financeiro te atrapalhe. O último ponto importante de ressaltar no mindset empreendedor e na rotina do empreendedor é a dedicação. A gente já falou aqui que é importante você se dedicar, é importante você estar dentro do seu negócio. E realmente você precisa dedicar no mínimo 100% do seu tempo no seu negócio. Isso é extremamente importante. Geralmente falo que dedicação parcial gera resultados parciais, dedicação total gera resultados totais. Então, se você quer explorar o máximo do potencial do seu negócio e de você mesmo como empreendedor, esteja 100% dedicado ao seu negócio. Muitas vezes você não vai conseguir se dedicar 100% ao seu negócio no início, até porque você precisa manter o seu emprego, você precisa ter um salário para pagar suas contas. Isso não quer dizer que você não pode começar. Então existem muitos empreendedores que começaram no horário vago, de noite, e que conseguiram mesmo assim construir empresas. O que importa é que você consiga planejar a sua transição, que você consiga ter claro o momento em que você vai entrar de cabeça na sua empresa. Isso é extremamente importante. E não adianta você contratar um empreendedor. Tá? Isso é uma coisa realmente importante. Muitas pessoas acham que têm uma ideia e vão contratar alguém para executar essa ideia. O empreendedor é o dono da visão e no início a sua visão como empreendedor é o que mais importa. Então, quanto mais dedicado à execução do seu negócio você estiver, melhor.